Salve, meus queridos, tudo uma boa? Professor Guilherme Ritter aqui do Decifrando a História. E hoje a gente vai dar início ao nosso longo curso de História do Brasil e das Américas, como conversamos lá no nosso vídeo de apresentação no IGTV, com o objetivo de preparar vocês para a prova do Enem e para a prova dos vestibulares tradicionais também, de todo o Brasil, mas sobretudo uma preparação focada para a URGS, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Essa preparação, portanto, ela está relacionada ao desenvolvimento de conteúdos que são essenciais e necessários para desenvolver o vestibular, né, tradicional, e aí todas as provas do Brasil elas têm muita similaridade, conteúdos padrão dentro da história do Brasil, quanto no que tange a prova do Enem, a gente desenvolver ao longo de nossas aulas e nossos encontros as competências e aprofundarmos as diversas habilidades que caracterizam essa prova do Enem, né? Competências e habilidades. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova bastante complexa, de um modo geral vocês têm mais dificuldade no Enem, justamente porque é impossível nós prevermos o Enem. A prova da URGS não, os vestibulares tradicionais, a gente conhece uma banca, e a partir do momento em que a gente pega uma banca de história e faz uma análise da prova, algumas vezes dá para perceber tendências nessa banca, né? A gente pega a prova da URGS e a gente sabe, esse tipo de conteúdo aqui ele não aparece tanto, esse outro conteúdo aparece mais, e desse modo a gente consegue fazer uma preparação mais focada. Desse modo, o nosso curso ele vai trabalhar a história, a linha do tempo da história do Brasil de modo geral, em seus caracteres mais elementares e fundamentais para a gente entendermos o que é o nosso presente. Portanto, quando a gente se prepara para um concurso, a coisa mais essencial, conversando um pouco então, disso que nós precisamos desenvolver hoje, né? Que é como é que nós vamos trabalhar, qual o objetivo aqui do nosso curso. Quando a gente vai fazer uma análise, portanto, da história, há elementos que são basilares e essenciais, é impossível nós fugirmos desses elementos. A partir desse momento, portanto, a gente vai pegar uma banca específica e estudar ela. Então vamos pensar Tu está fazendo a tua preparação e o teu desejo, por exemplo, é ingressar não na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ingressar na PUC, na Universidade Católica, né? Pontifícia Universidade Católica. Tu vai pegar o vestibular da PUC, tu vai entrar no site deles, geralmente os sites das universidades disponibilizam os seus concursos anteriores, e tu vai sentar e estudar esses 5, né, mais ou menos anos anteriores. Tu vai baixar 5 anos de prova de todas as disciplinas. Claro, aqui vamos conversar especificamente da nossa área. Então eu gosto sempre que vocês peguem mais ou menos 5 anos de prova de uma banca. A partir do olhar sobre esses 5 anos da prova, tu vai começar mais ou menos a entender como essa banca se comporta, conteúdos que são importantes e necessários. Portanto, dentro de uma preparação geral para qualquer que seja vestibular do Brasil, depois vocês têm que fazer esse exercício de irem para os exercícios específicos da universidade que tu deseja entrar. E aí a gente faz essa preparação. Portanto, o eixo que nós vamos desenvolver na nossa história aqui é um eixo geral. É possível fazer a prova em São Paulo, da FUVEST, é possível fazer vestibular no Nordeste. Claro, especificamente todos os vestibulares, eles trazem algumas questões mais locais, né? E aí é o momento em que a gente precisa se debruçar. O meu sonho é estudar em Santa Catarina, fazer a Universidade Federal de Santa Catarina. Beleza, não tem problema. Há um eixo da história do Brasil e da história como um todo que é o mesmo em Santa Catarina e, por exemplo, lá no Tocantins. Mas haverá uma questão específica, 1, 2 questões, mais específicas sobre o conteúdo da história de Santa Catarina. Quando foi a fundação? Qual a característica dessa fundação de Santa Catarina? Quais episódios depois, ao longo do período imperial, do período republicano, são específicos de Santa Catarina e igualmente importantes tanto para a história da região, inclusive pensando uma história mais geral, a história do Brasil. Por exemplo, né, a gente está falando aqui do vestibular de Santa Catarina, há um episódio bastante lembrado na prova de Santa Catarina que se chama Revolta do Contestado, que acontece durante o período da República Velha. Mas conhecermos e estudarmos a Revolta do Contestado é algo que a gente faz dentro de uma linha do tempo da história do Brasil, na medida em que a Revolta do Contestado é um elemento bastante importante para a própria história brasileira. Claro, no vestibular de Santa Catarina, esse vai ser um teste um pouco mais específico. Não tem problema, é só a gente se preparar para isso daí. Então o nosso curso, galera, ele vai, né, até a prova do Enem,
trabalhar todos os elementos necessários. Depois do Enem, óbvio, né, em termos de calendários, é que vem os vestibulares mais tradicionais, e aí vocês já vão estar preparados também, dentro do eixo, dos principais conteúdos que essas provas cobram, através de lista de exercícios que nós vamos disponibilizar para vocês, através de uma série daí de outros materiais complementares, né? Vocês sabem, sigam a gente, caso ainda não sigam, lá no nosso Instagram, lá no Instagram do Decifrando a História, a gente produz uma série de outros conteúdos. No TBT histórico a gente trabalha imagens, mas a partir daquelas imagens, há elementos que podem estar nas provas para vocês. A gente trabalha na quarta-feira o famoso História 10-10, em que aprofundamos temas mais específicos que são pertinentes para a prova, né? E na sexta-feira a História na Canção. Não deixa também de, a partir de uma canção, seja ela internacional, seja ela uma questão brasileira, uma canção, desculpa, brasileira, a gente desenvolver elementos que estão relacionados à nossa própria história. E a partir, portanto, de uma canção, daqui a pouco, tu vai lá e acerta o exercício. Então a primeira coisa que eu gostaria de estabelecer com vocês nessa nossa aula introdutória do nosso curso de História do Brasil e das Américas é isso. Trabalharemos um eixo da história do Brasil, conjuntamente, obviamente, trabalharemos as questões da história do mundo americano como um todo, a história dos Estados Unidos, a história dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, porque são exercícios que mais ou menos têm relação com a própria história do Brasil. Desenvolveremos, portanto, eu e o professor Fábio, todos os conteúdos que são necessários para vocês em termos dos concursos. Beleza, povo? Também, dentro dessa mesma aula introdutória, a gente precisa desenvolver agora um contexto em que não estamos diretamente no Brasil. A nossa aula, portanto, de introdução à história do Brasil, ela primeiro contou com um momento de combinações mais práticas em relação à nossa prova. A partir de agora a gente fala de um conteúdo específico que depois vocês vão aprofundar com o professor Fábio aquilo que é específico da história geral. Mas agora a gente vai fazer um foco naquilo que vai poder ser considerado o início da história do Brasil. É claro que vocês mais ou menos já estão imaginando, e a gente tem que voltar um pouco, não nos 1500, a famosa chegada do Cabral à nossa terra e aí o início da nossa história, não também, mas igualmente nós teremos uma aula sobre isso. A história dos povos ameríndios que viviam no mundo americano e que, portanto, têm suas características e uma cultura absolutamente importante para a gente entender a história do Brasil. Mas a gente voltará à Europa, galera. O que acontece no mundo europeu que marca essa chegada dos homens europeus ao continente americano, né? Sob o viés, galera, e sob o olhar dos europeus, quando o Cristóvão Colombo, em 1492, coloca os pés nas ilhas do Caribe, né? Ele chega ali na região do Mar do Caribe, mas na verdade Cristóvão Colombo acredita que estava lá na Índia. E aí vem todo um equívoco, né? E aí chamamos inclusive, né, chamado de índio, os autóctones desse nosso mundo aqui. Uma série de transformações vinham acontecendo. A partir de 1492, daí, Portugal, em 1500, vai chegar na nossa terra. Vamos assim estabelecer as datas oficiais de cada um desses estados-nações. Claro, antes mesmo disso, muito antes dos espanhóis chegarem ao mundo americano. Essa chegada, então, como a gente agora estabeleceu, está relacionada com um grande erro. Cristóvão Colombo tinha como objetivo chegar ao Oriente, o Oriente das famosas especiarias. O objetivo desses ocidentais europeus era encontrar um caminho direto de acesso às especiarias orientais. Para que essas especiarias? Para consumo? Claro, por que não? Mas além de um consumo individual, galera, pegar esses produtos com um preço barato, diretamente na fonte, e revender esses produtos no continente europeu. Como eles tinham acesso a esses produtos? Como os europeus já tinham acesso? Galera, havia um intercâmbio muito rico já nesse mundo europeu. E, sobretudo, quem fazia esse grande comércio, havia um comércio terrestre e tudo mais, mas os comércios terrestres eram muito dificultosos. Ainda hoje, por exemplo, né? Pensar, por exemplo, um produto sair da Índia e chegar em Portugal através das estradas do mundo europeu, saindo da Ásia e entrando na Europa, já é uma coisa que, meio complicado, né? Então tu pensa isso num período que nós estamos aqui conversando, 1400, 1500, que a gente está aqui mais ou menos conversando. Seria ainda muito mais difícil. Na verdade, galera, beiraria a ideia do impossível. Os grandes produtos orientais que chegavam ao extremo ocidente da Europa, eles vinham através, galera, do mar Mediterrâneo.
e quem cuidava e quem controlava esse comércio eram os famosos italianos, né? Vamos chamar eles assim. A Itália ainda não existia, né, enquanto uma nação, mas enfim, os povos que habitam, né, as repúblicas, os pequenos grupos, né, as pequenas organizações que existiam no mundo italiano, sobretudo Gênova e Veneza, eram grandes centros comerciais. Eles pegavam esses produtos, galera, pelo mar Mediterrâneo, em contato, por exemplo, com o mundo africano, em contato com o Extremo Oriente, né, com o Oriente Médio atual. Eles pegavam esses produtos, portanto, e revendiam. Mas até chegar, galera, nessas regiões já passavam por alguns atravessadores. E o italiano era mais um atravessador no meio desse caminho, isto é, mais um pouco de valor se agregava a esse produto. Então o objetivo do Cristóvão Colombo, sob patrocínio dos espanhóis, e o objetivo, galera, de Portugal, antes mesmo disso, e agora nós vamos contextualizar quando é que isso acontece no mundo português, era ter um acesso direto ao Oriente. O acesso direto, portanto, de Cristóvão Colombo, sob patrocínio dos espanhóis, galera, foi navegar para o Ocidente para sair no Oriente. Afinal de contas, a Terra era redonda. Pensem só, né? No século XV, galera, os europeus imaginavam que a Terra, então, tinha essa esfericidade, era redonda e, portanto, navegando para o Ocidente, uma hora eu saio no Oriente. Claro, aqui vem um elemento bastante importante que, para os europeus, sob um viés eurocêntrico histórico, foi uma descoberta, galera. Quando eles botam, não Colombo, né? Colombo ele morre ainda acreditando que estava no Oriente, galera. Mas a partir de Colombo vem a figura de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio vai descobrir, né, navegando e analisando com relação aos outros relatos do mundo oriental, que ele não estava efetivamente no Oriente, que aqui era um novo mundo. Em homenagem, portanto, a esse navegador que se dá conta disso, estabelece-se esse novo mundo com o nome de América. Né? Mas antes, muito antes, galera, de Colombo buscar o seu caminho para chegar no Oriente, os portugueses já estavam desenvolvendo o caminho deles. E você sabe muito bem do que eu estou falando. A ideia dos portugueses foi a seguinte, numa grande aventura, que depois nós vamos aprofundar. Sair de Lisboa, sair de Portugal e fazer a famosa circunnavegação do continente africano. Aí que está o primeiro dos detalhes, né? Eles não faziam a mínima ideia do que era o continente africano. Imaginavam que só havia aquela África, galera. África branca, como nós chamamos hoje, né? Acima do Saara. E não imaginavam o que era, galera, a África subsaariana. Não tinham a mínima noção. E para começar essa história, o que foi o elemento que tornou Portugal o pioneiro das grandes navegações? Essa é uma das perguntas que, por exemplo, pode estar na prova para vocês. O pioneiro de todo esse processo dos chamados descobrimentos europeus, né? Vamos usar o nome aqui americano, uma expressão que eu gosto para conversar sobre isso, galera, é a conquista da América, a conquista desse mundo africano, a conquista do mundo asiático. Eu acho que essa é uma expressão mais adequada, mas tudo bem, agora vocês entenderam. O que importa é a gente perceber. Através de um olhar europeu, eles estão descobrindo, mas através de um olhar daí de nós, a gente pode dizer, bom, vocês conquistaram, né? Há uma palavra mais feia, o achamento da América, por exemplo. O que tornou Portugal e depois a Espanha os dois países europeus pioneiros nesse processo das grandes navegações? Essa é uma pergunta que vem. E imediatamente na nossa cabeça há uma resposta mais imediata e uma antiga resposta que era dada para isso, a posição geográfica. Eu gosto de mostrar para vocês, galera, no mapa. Através do mapa tu percebe que a posição geográfica portuguesa ela não tem praticamente alguma diferença da espanhola. Portugal e Espanha, galera, compartilham o mesmo litoral atlântico. Né? O norte espanhol, ele avança no mesmo litoral, galera, que é o litoral português. Não há muita diferença, povo, entre a posição inglesa, entre a posição francesa, um pouco mais acima ali, no Oceano Atlântico. O que fez de Portugal, portanto, um pioneiro nesse processo? Como assim pioneiro, senhor, galera? No início do século XV é que começaram as grandes navegações. Não 1492, como Cristóvão Colombo, ele chegou no mundo americano sem saber que estava no mundo americano. Portugal, galera, começa em 1415. Portanto, vamos arredondar, né? 80 anos antes, praticamente. Né? Os portugueses, galera, empreendem o seu processo, iniciam o processo da expansão ultramarina europeia, isto é, as grandes navegações. E a pergunta é, por quê? Se a gente viu agora que não é essa ideia de posição geográfica, é claro, né, uma série de elementos que são importantes, inclusive a ideia da posição geográfica, que levam Portugal
a essa expansão ultramarina. Agora, o elemento mais fundamental, galera, são as transformações que estão acontecendo no mundo europeu a partir do momento em que nós chamamos de Baixa Idade Média. Entre o século XI e o século XV, nós estamos em plena crise do sistema feudal. E essa crise do sistema feudal tem dois elementos que são muito importantes para nós aqui. O primeiro deles, a característica da crise do sistema feudal, portanto, característica da Baixa Idade Média é renascimento comercial e urbano. Essa expressão que deve ter aspas, o renascimento comercial e urbano, porque traz uma ideia de que morreu, né? Para renascer tem que morrer. E isso não é muito adequado. O comércio ele nunca morre, ele somente diminui de importância durante o feudalismo. Mas a partir do século XI, galera, as atividades comerciais passam a ser incrementadas. Produto disso surge um grupo social imprescindível para o processo dessas navegações. Nós chamamos eles de burguesia. O surgimento da burguesia, galera, e a importância cada vez maior que o comércio passa a ter no mundo europeu é um dos elementos que vai levar a essa expansão. Porra, é buscar um produto barato para vender caro, para revender no mundo europeu, tendo um preço melhor, mais competitivo do que o preço dos italianos. Percebe que há uma mentalidade de lucratividade aqui, uma mentalidade que, portanto, não caracteriza o feudalismo. Tá? Então a primeira marca é essa. A conjuntura das grandes navegações inicia muito antes, com o processo do desenvolvimento da atividade comercial no mundo europeu. E o segundo elemento, galera, que acontece ao longo dessa Baixa Idade Média, que nós chamamos de formação das monarquias feudais, que culminarão, galera, nas chamadas monarquias nacionais. Isto é, um longo processo de enfraquecimento do poder feudal e fortalecimento do poder real. Pois eu termino esse nosso encontro, galera, dizendo para vocês que a grande causa e o elemento mais importante para o processo de expansão ultramarina iniciar em Portugal e posteriormente para a Espanha e depois para os outros países europeus é a precoce formação do Estado moderno português. Portugal foi o pioneiro, galera, na formação do Estado moderno. Tá, o que é o Estado moderno, senhor? Um rei que concentra os poderes, centralizando, portanto, e dando todas as condições internas, apaziguamento, organização, para o desenvolvimento da atividade comercial e da burguesia. Isto é, o sustento desse próprio Estado se dava através de um avanço comercial, do avanço da atividade comercial, e a Europa, portanto, Portugal, portanto, tem como sair do mar, né? Se lança nesse mar com o objetivo, então, de uma fonte direta e tal, aquilo que a gente conversou. E quando é que se deu isso em Portugal, pessoal? Isso se dá, olhem a data, olha que precoce, galera. 1383, 1385, acontece um episódio muito importante, que é considerado o momento da formação desse Estado moderno português. Chama-se Revolução de Avis. Então, no final do século XIV, galera, acontece a Revolução de Avis. A Revolução de Avis cria as condições para o processo das grandes navegações. E voltando então ao ponto que tínhamos falado, em 1415, né, 30 anos depois desse episódio chamado de Revolução de Avis, acontece o processo de dominação da cidade de Ceuta, no norte do continente africano. E esse marco, galera, é o marco inicial das grandes navegações. A partir da próxima aula nós veremos o que acontece no mundo africano, o que vai acontecer com a chegada dos portugueses ao mundo oriental, o mundo americano e o desenvolvimento, portanto, disso que nós estamos inaugurando, chamando de História Moderna. E aí começa a história do Brasil. Beleza, meu povo? Um beijo para vocês. Não esqueçam, galera, curte o vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu, compartilha com teus amigos e ajuda a gente nesse processo de divulgação do nosso trabalho. Até a próxima.